Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 29, penúltimo programa do ano. Hoje celebra-se o Dia Internacional da Biodiversidade. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo outra vez o pastor Antônio Júnior para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Ouviremos também ainda ao término deste programa uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Desejamos antes lembrar a toda a comunidade evangélica, toda a sociedade campinense, que a Igreja do Calvário, neste sábado, próximo sábado, estará realizando o último culto do ano, culto de despedida. Terá início às 21 horas. Você está convidado com a sua família, venha prestigiar o nosso culto de despedida do ano velho para o ano novo. Nós suspendemos esse ano a escola dominical por conta de muitas famílias realizarem o jantar da passagem do velho para o ano novo e muitas vezes vão madrugada adentro. Por isso nós suspendemos o culto de escola dominical. Para aqueles que desejarem prestigiar, nós não realizaremos a escola dominical, mas somente o culto divino à noite, que terá início às 18 horas do domingo. Nós realizaremos cerimônia de batismos e também a Santa Ceia. Primeira ceia do ano, você não pode perder. Queremos ainda lembrar a todos que não nos esqueçamos, eu tenho feito este apelo aqui veemente, para que Deus guarde a nossa nação. Estamos vivendo um momento muito cruciante, difícil até, aonde nós corremos o risco de este país tão rico, não é, ser ameaçado de ser tomado por um governo totalitário, o comunismo. E infelizmente nós sabemos o quanto é danoso, o quanto é triste para uma nação que estava debaixo de uma bênção tão grande, sobre todos os aspectos, socioeconômico, a agronegócio, tudo desenvolvendo as mil maravilhas, e de repente a gente sofre um retrocesso. Então é bom que nós vejamos o que poderá acontecer se nós não orarmos ou jejuarmos, para que haja uma intervenção divina sobre a nossa nação. Esse é o apelo que eu faço para você, cristão, para você, evangélico, porque nós estamos correndo o risco de perdermos a nossa liberdade. Por isso, fica o meu apelo aqui. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Do 1 até o 7. Amém. Quem quiser ficar em pé, fique. Se ficar sentado, mas com toda reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura nesta noite. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia em toda sorte de impureza, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como também há santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com Ele. Amém? Senhor, Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, por mais um culto em que podemos fazer esse sacrifício vivo. Fala aos nossos corações pela Tua palavra de maneira clara e objetiva, e que possamos aplicá-la para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que não haja em vós. Que não haja em vós. É o tema da mensagem. Que não haja em vós.
E aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu já falei em algumas vezes e vou só retocar, é uma carta que a gente pode dizer assim, fascinante. Esse adjetivo, ele é usado por alguns teólogos quando se reportam a essa carta, a essa missiva. Eles dizem que é uma carta fascinante. E é um escrito que traz em suas entrelinhas, digamos assim, riquíssimas revelações sobre o plano de Deus. Foi a carta preferida de John Calvino, apontou Stott, quando comenta a carta aos Efésios. E muitas pessoas, ao ler, ao estudar Efésios e ao entender a mensagem de Efésios, eles testemunham um crescimento incrível do seu amor para com Deus e de ter compreendido ainda mais a misericórdia de Deus sobre o seu povo escolhido. É bem verdade também que algumas pessoas, até mesmo irmãos sinceros, olham para a carta com um certo desdém. E por quê? Porque eles acham que a carta traz um sistema confuso sobre a eleição e a predestinação de pessoas. Agora, claro que essa não era a intenção de Paulo ao escrever essa carta. Penso que entender as preciosas verdades contidas nessa literatura sagrada, é preciso trabalhar o seu coração. É preciso você compreendê-la de forma humilde. É reconhecer que sempre precisa estudar com mais profundidade, ao invés de já taxá-la como um escrito que você não quer ler ou que não quer meditar. Porque ela é uma carta, ou ela é um escrito inspirado por Deus. Ela entrou no cânon. Ela é, de fato, ela faz parte, então, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Para tanto, irmãos, estudá-la ou compreendê-la, você tem que entender alguns aspectos que lhe ajudam a entender essa carta. Por exemplo, contextualizar a política, contextualizar a economia, contextualizar a religião, a cultura, tudo da época. É importante por quê? Porque vai trazer uma melhor compreensão daquilo que está proposto na carta que está escrito. Sabe por quê? Porque a economia, a política, a religião e a cultura, elas influenciam no escrito. Ou é como se ela aparecesse no escrito. Esse pedaço, esse trecho que nós lemos aqui, Paulo diz justamente isso. Que quando ele diz assim, não sejais como eles, parafraseando a ideia, é porque Paulo está comparando a cultura mundana da época e o que os crentes estavam replicando na igreja. Então, por isso que é importante entender o contexto político, religioso, cultural, para você entender por que Paulo disse aquilo. Agora, ter a certeza de que a carta é a palavra de Deus, ou seja, é canônico, o texto é um pressuposto indispensável para poder elucidá-la. Então, deixa eu dizer algumas coisas que reportam importantes sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era importante pelo fato de, na época, ter um porto que tinha uma movimentação considerável. Hoje, esse porto ele está soterrado, né? Ele não existe mais. Mas na época da igreja aqui, que Paulo escreve, esse porto, ele recebia muitas mercadorias da Ásia e era despachado para o Mediterrâneo. Então, muitas pessoas passavam por Éfeso e também muitas pessoas moravam em Éfeso. Alguns comentaristas vão dizer que Éfeso tinha por volta de 500 mil pessoas. Era como uma Campina Grande na época. Então, pelo fato de várias pessoas passar por ela, e toda a região se ouvia falar da cidade, ela se colocava então nesse ponto terminal de rotas provenientes da Ásia. E era a partir de Éfeso, então, que você tinha uma movimentação
não só do comércio, mas também de aspectos religiosos. Por quê? Porque na cidade de Éfeso, lá se tinha o templo da deusa Diana, que era a Diana dos Efésios, que era a deusa Ártemis dos gregos. Então, o templo foi erguido justamente na cidade de Éfeso. E pelo fato de ter o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, lá também se vendia apetrechos religiosos. Existia a profissão de artífices, que eles produziam então o que a gente chama hoje de souvenir. A gente vai numa cidade, né? Aí vai lá no artesanato e compra os souvenirs para trazer um hino de geladeira, um boneco, alguma coisa. Então, Éfeso também tinha essa comercialização. Então, ela era uma cidade rica, tinha um comércio abastado. Éfeso, ela também era uma cidade cultural, artística, porque lá tinha um teatro, e ele foi descoberto pela arqueologia, foi desenterrado, estava todo soterrado e foi descoberto. Cabia 25 mil pessoas, pense só, 25 mil pessoas nesse teatro de Éfeso. Era uma cidade também intelectual, porque lá tinha a chamada Ágora, que juntava um complexo de feira e também de literatura, de livros e de arquivos de livros, de pergaminhos. Então, os efésios tinham acesso a literaturas e provavelmente eram intelectuais. Tinha uma leitura, tinha um estudo, não é? Então, veja aspectos importantes nessa cidade. E na própria Ágora também, né, tinha uma biblioteca e se oferecia naquela época os chamados banhos públicos. Então, tinha pessoas que eram donas de casa de banhos, né, e que ganhavam dinheiro justamente com isso, nesses banhos. E Éfeso, então, era uma cidade muito, muito religiosa. E dentro dessa contextualização, que penso ser importante, a cidade de Éfeso, dentro desse contexto todo, os habitantes de Éfeso, ao se converterem, eles levavam uma certa cultura que eles tinham aprendido para dentro da igreja. Olha um exemplo. Vou dar um exemplo prático dessa questão de trazer a cultura para a igreja. Muitos de vocês aqui, quando não eram evangélicos, eram católicos. Não é isso? Qual é a cultura do católico quando ele passa em frente da igreja? Ele entende que é um lugar sagrado e ele se benze. Quando vai entrar no templo, também faz o quê? Se benze. Sabia que a gente não faz isso, mas a gente tem a ideia que o templo é sagrado também? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Então, esse templo aqui é um prédio normal como qualquer outro. Ele fica santo quando a igreja se reúne. Então, se você se reúne na sua casa é santa. Se você se reúne no seu trabalho é santo. Mas a cultura católica está impregnada no brasileiro, né? E o brasileiro só falta se benzer para subir no púlpito, né? Isso estava acontecendo com o pessoal de Éfeso, a igreja de Éfeso. Só que esses aspectos importantes que estavam acontecendo, Paulo vai então chamar a atenção, porque a igreja estava começando a sofrer com a influência dos seus habitantes. E alguns irmãos na igreja, embora tenham deixado alguns comportamentos pagãos e pecaminosos, mas eles estavam começando a apresentar certos comportamentos que Paulo então vai chamar a atenção deles. Agora, a igreja, além de ter essa influência do mundo ou da cultura que estava ao seu redor, lembremos sempre que a igreja também sofria com as perseguições. Perseguição do Estado, perseguição da família, perseguição dos amigos, perseguição dos habitantes da cidade, provavelmente pedrada, provavelmente eles não vendiam alguma mercadoria para algum crente, eles sofriam. E nessa questão do sofrimento, alguns confundem
que o sofrimento que eles estão sofrendo é por causa de serem crentes, e outros pelo fato de não fazer o que eles fazem. Ou seja, o cara me chamou para uma festa, para tomar uma, ele disse, não rapaz, eu não vou não, que eu sou da igreja, eu sou crente. E aí começa a perseguição, chamando de besta, chamando de bobo, que vai perder a vida, e por aí vai. E aí ele é influenciado, rapaz, se eu não for, eu vou perder a amizade, eu vou perder aquele ciclo de amizade, e eu vou ser considerado um careta. Então esse sentimento estava justamente com o pessoal. E eles então não queriam, digamos assim, entre aspas, sofrer. E nessa questão de sofrimento, penso eu, que a perseguição que era costumeira, normal, que os irmãos que sofriam com os insultos das vielas, nos campos e nas casas, com o desprezo da família, dos amigos que tinham abandonado, com o peso do Estado e o Império Romano, que pesava sobre os seus ombros, é fato que não existe dor, ou melhor, crescimento sem dor. Então, o que se relata é que no aspecto de perseguição, a igreja ela se fortalece e consequentemente ela cresce. Ou seja, no aspecto de que você tem que quebrar com o pecado, e para isso você tem que ser perseguido, xingado, injuriado, esquecido, separado, marginalizado, é preciso. E quando isso acontecer, haverá crescimento. Não há crescimento fácil. Isso é uma realidade espiritual, e isso é uma realidade também na nossa vida cotidiana. Sem você sofrer estudando, você não será ninguém. Sem você sofrer trabalhando de sol a sol, acordando cedo, você não vai crescer, amém? Não é assim ou não é? Da mesma forma, espiritualmente falando, tem que ter dor, e sofrimento então faz parte. Eu estava lendo sobre isso, um livro chamado Vencendo o Mundo, de Joel Bick, e num momento lá que ele fala sobre essa questão de que o crente deve sofrer para crescer. Não é que ele é a favor do sofrimento, mas aqui é uma realidade que a gente não pode fugir. Ele disse que, quando ele estava escrevendo, ele disse que na natureza, a luta e dor também são necessários ao crescimento adequado. E aí ele disse assim, considere o exemplo da história de um homem que que achou um casulo de uma mariposa. E quando ele achou, ele levou esse casulo para casa, a fim de vê-la surgir. Ele levou o casulo para vê-la surgindo. Um dia, apareceu uma pequena abertura no casulo. E durante várias horas, a mariposa lutou, mas em certo ponto, não conseguia forçar a passagem de seu corpo. Concluindo que algo estava errado, o homem pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. A mariposa saiu facilmente, com seu corpo amplo e dilatado, com suas asas pequenas e encolhidas. O homem esperava que em poucas horas as asas da mariposa abririam em sua beleza natural, mas isso não aconteceu. A mariposa gastou a vida se arrastando com seu corpo dilatado e suas asas encolhidas. A luta e o esforço necessários para atravessar a pequena abertura do casulo foi o caminho que Deus colocou para ela fazer e ter a passagem, e os fluidos do seu corpo passarem, e o seu corpo ter vigor para que ela pudesse sair no tempo certo, com toda a luta, com todo o esforço, mas que ela teria uma vida voando e forte. Mas pelo fato da pessoa ter facilitado, ela não conseguiu voar, ficava se arrastando. Diante dessa ilustração, o que Joel Bick ele vai concluir? Ele disse, de modo semelhante, é a vida cristã, é uma luta. Exige entrada por meio de uma porta estreita e um andar diário no caminho estreito. O caminho cristão não é um caminho intermediário entre dois extremos, e sim um caminho estreito entre dois precipícios. Envolve viver pela fé
com autorrenúncia, travar uma guerra santa em um mundo hostil. É uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça ou clareza, não aceita cessar fogo e não assina tratado de paz. Portanto, se você vive um cristianismo pensando que não vai haver luta, que vai ser amigo do mundo, você nunca conheceu Jesus. Paulo inicia o capítulo 5 com uma chamada para que cada crente da igreja seja um imitador de Cristo. Haja vista que alguns irmãos estavam apresentando comportamento semelhante à vida pregressa, ou ainda imitando o mundo, imitando as pessoas da cidade. Então, para Paulo, esse comportamento não cabia no crente. Ele não concebia que o crente estivesse imitando o mundo. Essas pessoas apresentavam um comportamento imoral, impuro e ganancioso. Então, para Paulo, era extremamente perigoso e deveria ser extirpado da igreja esse tipo de comportamento. Em contraste com esse comportamento mudando, Paulo vai dizer o seguinte para os crentes: levem em conta a Deus e comece a imitá-lo. Vocês são filhos dele. O versículo 5 diz assim, parte B: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o alerta é para que cada crente, em tudo que faz, seja imitador de Cristo. Por quê? Porque na cabeça do apóstolo, não há como entender um crente que não se comporta semelhante ao seu Senhor, que não obedece ao seu Senhor. Agora, o interessante é que Paulo coloca então um modelo para que a gente olhe. E uma vez colocado o modelo então a ser imitado, esse modelo está em contraste ao modo de viver dos demais cidadãos daquela cidade. Então, o modelo de vida para a igreja de Éfeso, segundo Paulo, é um modelo apresentado por Cristo, e não um modelo dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não é esse o modelo. Amém? E talvez então o apóstolo Paulo, ele identifica algum comportamento e ele vai então ele vai dizer que comportamentos são esses que estavam sendo apresentados e que consequentemente as pessoas estavam mudando, estavam imitando. E aí esse comportamento que ele vai dizer, ele vai numerar, mas na ideia de que não era para imitar os cidadãos de Éfeso, mas era para imitar o Senhor, ele vai dizer não só para imitar esse Senhor, mas ele também vai dizer o padrão de imitação. Ele tem um padrão de imitar. Aí Jesus, o padrão de Jesus é uma coisa bem elevada. E ele vai dizer: andai em amor. Olha o padrão. Andai em amor. É o padrão da igreja. Amém? Graças a Deus, porque nós ouvimos essa palavra tão importante desse estudo ministrado pelo pastor Antônio Júnior sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você está convidado amanhã a continuar conosco, se Deus assim nos permitir. Lembrando que amanhã nós estaremos realizando o último programa do ano que está indo embora. E não esqueçam, nosso culto de despedida deste último culto do ano para o ano novo, terá início às 21 horas deste sábado, 21 horas. Suspendemos a EBD, ou seja, a Escola Dominical, para realizarmos o culto divino à noite somente, onde celebraremos batismos e Santa Ceia. Você está convidado com a sua respectiva família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário fica situada às margens do Açude Velho, ali no início do giradouro da Avenida Brasília, esquina com o Parque da Criança. Você está convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E nós vamos encerrar o nosso programa com esta música para o seu enlevo espiritual. Até amanhã.
orvalho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras. És alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que emana o que nasce. Eis a face da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas. Do deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embara o pequenino que nasce. Eis a face da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus.